queridas e amadas irmãs, muito bom dia. Eu espero que você esteja bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. E vamos para mais uma meditação para dar aí um up na nossa vida espiritual. A gente está estudando a semana a revistinha Mulher Cristã, Crescendo em Cristo, de 1981, já decorei o ano, né? E nós estamos falando aí, né, da importância de se dar atenção para o novo convertido, da qualidade do alimento espiritual, de instruir, de ajudar como esses novos na fé, recém-nascidos, conseguem crescer espiritualmente. E para você, recém-nascido na fé, como você deve buscar crescer espiritualmente, as benécias que isso traz, né? Quando nós colocamos o Senhor Deus em primeiro plano na nossa vida. E aí nós falamos, né, desde a conversão em si, os primeiros passos na fé, o alimento espiritual, leite, depois do leite para um alimento sólido. E hoje nós vamos falar sobre a importância de Cristo nas nossas vidas, já que nos tornamos cristãos. O artigo se chama Ele é tudo para mim e é de E.H. James, são abreviações, né? E começa falando assim: Jesus Cristo é toda a plenitude da divindade, Colossenses 2,9. E nele tudo subsiste. Então, antes que a terra houvesse forma, ela era assim, forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e Jesus, o Verbo, já estava com Deus, era Deus. Jesus sempre existiu. E ele é o cabeça da igreja, né? Jesus é o cabeça da igreja. Não é de admirar que Paulo exorte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10 nessa passagem. Mas isso não é tão fácil. A nossa luta não é contra sangue e a carne, mas sim é contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está em Efésios 1:2. Então, por isso, quando me perguntam, Lízia, você acredita em espíritos? Claro! Existe um plano espiritual onde acontece guerra e o Senhor está nos guardando. E através do Espírito Santo do Senhor é que temos força para lutar porque Ele habita em nós. É tudo um plano espiritual. Em um amistoso apelo, o apóstolo exorta os cristãos a andarem em Cristo, nele, radicados e edificados e confirmados na fé. A gente tem que ser cristão radical, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vejo hoje em dia, infelizmente, essa é a palavra, pessoas brincando de serem cristãos. Porque só pode achar que tá brincando, não leva a sério, não leva a sério. É cristão de fim de semana. Dia de semana nem lembra que Cristo existe. E aqui Paulo nos exorta a sermos radicais. Radicais. Radicais significa eu sou cristão onde eu estiver. Eu não vou abrir mão da minha fé, dos meus princípios, do meu Cristo por coisa nenhuma neste mundo. Quer seja para ganhar um dinheirinho a mais. Quer seja para... eu não vou cultuar no domingo porque eu preciso trabalhar. Quer seja para uma namorada que eu consigo ver no domingo. Sei lá, qualquer coisa que você colocar na frente de Cristo na sua vida tá te impedindo de ser um cristão de verdade. Mas e se você não fizer? Se você não fizer por causa de Cristo, se você sofrer por causa de Cristo, que delícia. Aí você tá acertando. Com certeza você tá agradando a Deus. Porque Jesus falou, toma a sua cruz e me segue. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Por meu nome, vocês vão viver em guerra. Isso é ser cristão. Tem que ser radical em tudo, não ser desonesto, não ser covarde. É rejeitar um emprego porque tem que mentir, é rejeitar um emprego porque não dá pra adorar a Deus. É ser cristão mesmo, gente, em tudo, em tudo. É ser a chata lá da aula, da sala de aula, porque não se mistura falando palavrão, ouvindo as músicas pejorativas. É ser aquela vizinha que, quando a outra vizinha falar pra você,
Ah, eu vou me separar. Você fala, não agrada a Deus. Deus odeia o divórcio. Perdoa, conserta, tenta mais um pouco. Ah, mas eu fui injustiçada, traída, blá blá blá. Não importa. Vai lá, tenta mais um pouco. Perdoa, porque Deus odeia o divórcio, abomina. Essa é a pessoa que você tem que ser. A cristã que está do lado de quem? Do lado de Deus, da vontade de Deus, do nosso Pai. E quer doa quem doer. Dito isso, vamos continuar isso tudo aqui, senão eu fico falando, né? Não acaba mais. Ai, 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 ai. Radicais devemos ser. Este apelo, em resumo, é para permanecermos unidos a Cristo sem considerar as coisas visíveis ou invisíveis, naturais ou sobrenaturais. A esperança da glória. A Epístola de Colossenses foi escrita com o principal propósito de alertar os cristãos contra as astutas e satânicas perversões do Evangelho. Essas perversões eram disfarçadas como engenhosas negativas da divindade do Cristo. Albert Burns diz que havia em Colossos professores de religiões que ensinavam uma filosofia enganosa e plausível. E foram estes que desviaram os cristãos da sua fé em Cristo como Deus. Paulo vigorosamente negava essa filosofia humanística anticristã. Ele afirmava a igualdade entre Cristo e Deus. Aí você pode confirmar essas afirmativas, está lá em Colossenses 1,15, do 15 ao 23, Colossenses 2, do 8 ao 19, Efésios 1, do 19 ao 23, Filipenses 2, do 5 ao 11. As escrituras confirmam a supremacia de Cristo, a soberania de Cristo. Como Senhor da criação, soberano do universo e cabeça da igreja. Também tem lá João 1, do 1 ao 3, 14, 11, do 25 ao 26, 14 e 6. Isso confirma a verdade fundamental do cristianismo. Estar nele, em quem? Em Jesus, é a esperança da glória. Devotados ao Evangelho, subtítulo. A carta aos Colossenses tem para as pessoas dessa geração uma importância inigualada por qualquer outra epístola do Novo Testamento. Um agressivo e esforçado filósofo e religioso está sendo feito hoje em dia para negar a divindade de Cristo e roubar do povo a fé do Evangelho. Abra os olhos. Este engano deve ser anulado pelo zelo inabalável com relação aos fatos centrais do mesmo. Tá falando aqui, né? Estão tentando deturpar o Evangelho. E aí você não precisa andar muito. Vai nas igrejas por aí e vê se eles estão condizentes com as Sagradas Escrituras, com o que Jesus deixou. O que se vê muito por aí é homem tirando proveito da fé dos outros. É pessoas com a fé cega, querendo servir um Jesus que não conhece, não com preguiça de estudar as Sagradas Escrituras, deixando pessoas falarem o que quiser e serem levadas por essas pessoas, sem realmente confirmar se nas Sagradas Escrituras está assim. E quando você não estuda, quando você não abre as Sagradas Escrituras, quando você não ora pedindo para o Senhor te ensinar a cair as escamas dos seus olhos para você enxergar a verdade, quando você não busca de verdade e deixa outra pessoa responsável pela tua salvação, se ele estiver fazendo besteira, se ele estiver falando coisas que não condiz com a vontade do Senhor, se ele estiver distorcendo as verdades de Jesus, não adianta depois, quando chegar no juízo final, o Senhor falar, olha, não, você não me serviu como eu queria. Você fala, mas eu não sabia, mas foi o pastor que falou. Porque ele vai pagar dobrado mesmo se ele estiver enganosamente falando do evangelho, até tirando proveito como um lobo, né, na pele de cordeiro. Mas você também não vai poder falar que eu não sabia. Não vai poder se excusar alegando que, como que eu ia saber? As Sagradas Escrituras, gente, tá em livro, é só você ler. Pega o Novo Testamento, a partir de Mateus, vira especialista. Lê, relê, ora ao Senhor, pede ajuda. Tem outros livros de apoio, tem chaves bíblicas para as palavras que você não entende. Sabe? Se esforça de verdade para ser cristão. Não que não seja só um meio social de convívio, ou para parecer a boazinha. Eu sou... Não, você tem que ser cristã de verdade.
E o cristão de verdade, ele sabe defender a sua fé. O cristão de verdade, ele conhece o seu Deus, ele conhece o seu Cristo, ele sabe do que ele está falando. Se você não sabe, se torne, porque é isso que Deus espera de você. Paulo vigorosamente negava essa filosofia humanística anticristã. Ele afirmava a igualdade entre Cristo e Deus. Isso confirma a verdade fundamental do cristianismo, estar nele é a esperança da glória. Devotados do Evangelho. A carta aos Colossenses tem, para as pessoas dessa geração, uma importância inigualável, porque qualquer outra epístola do Novo Testamento, mais que qualquer outra epístola do Novo Testamento, um agressivo esforço filosófico e religioso estão tentando deturpar esta verdade, que é o nosso Cristo, né? A paráfrase de F.F. Bruce sobre Colossenses 2, do 6 ao 8 diz: o ensinamento que foi entregue a vocês tem Cristo Jesus, nosso Senhor, como centro da circunstância, centro da circunferência. Portanto, deixe sua vida ser vivida nele. Tenha certeza de estar radicado e edificado nele e de acordo com o que ele te disse, como ele te ensinou. E transborde de gratidão, porque você foi salvo, porque você ganhou uma vida eterna sem merecer. Tome cuidado para não ser enredado em vãs filosofias, verdades distorcidas, enganos, produtos de tradição humana, conforme os rudimentos deste mundo. Porque apesar de você estar nesse mundo, querida e amados irmãos que estiverem acompanhando, você não é desse mundo. Você está aqui só de passagem. Então não deixa se corromper. Seja PhD, seja especialista em Jesus. E você só tem a ganhar. Vamos orar. Pai amado e bendito, poderoso Deus, soberano Senhor, em nome do seu Filho Jesus, o nosso Salvador, que é parte sua, que se materializou e veio a esta terra para nos mostrar que é possível ser cristão de verdade, é que pedimos que o Senhor nos ajude a sermos, ó Pai, cristãos verdadeiros, a realmente andarmos no caminho que Jesus nos ensinou e nos mostrou. Que sejamos realmente imitadores de Cristo, ó Pai, nessa terra, como faróis acesos iluminando este mundo mal, resgatando vidas diante de um naufrágio que é o pecado. Nos ajuda, Pai, nos usa, nos fortalece, nos dá ânimo e força para estudarmos, para buscarmos, ó Pai, sermos especialistas na Tua vontade, nas Tuas palavras. É o que pedimos para o Senhor, nos dá um fim de semana abençoado e cheio também de momentos de comunhão e edificação com os nossos irmãos. Nos dá, Senhor, ânimo para fazer a sua vontade e obedecê-lo. Em o nome santo de Jesus pedimos e agradecemos por tudo. Amém. É isso, meninas. Um beijo, um ótimo final de semana para vocês. E a gente se vê na segunda-feira, se Deus quiser. Não deixe de cultuar. Cultuar ao Senhor todo domingo é mandamento, primeiro dia da semana. E o Senhor espera que nós sejamos filhos obedientes, como nosso amado Mestre Jesus foi e se entregou até o fim para receber a coroa de glória e nos salvar. Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau.